Será que as nossas escolas estão realmente preparadas para lidar com desastres ambientais? É uma pergunta séria, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando num projeto de intervenção muito importante que foca em educação e principalmente em resiliência. Olha, a base para nossa conversa aqui é um projeto acadêmico que vem lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. E o legal dele é justamente isso. Ele não é só um monte de teoria, sabe? Ele traz propostas bem práticas para um problema real, que infelizmente afeta escolas no Brasil inteiro. Então, vamos aos detalhes para a gente entender a origem desse trabalho. Quem está por trás dele é a Aline Raquel Ferreira, com orientação da professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. E olha só que interessante o contexto. Isso aqui é fruto de um curso de especialização da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é focado, adivinha em quê? Exatamente nisso. Escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres. Ou seja, o trabalho já nasce num ambiente super especializado no assunto. E já que a gente está falando de um conhecimento tão importante, fica aqui aquele convite de sempre. Para ajudar a espalhar essa informação, considere seguir o canal, curtir o conteúdo e, claro, compartilhar. É o jeito de fazer com que mais gente tenha acesso a trabalhos sérios como este. Tudo bem, vamos entrar agora no coração do projeto. O que, afinal, motivou essa pesquisa toda? O problema é um só, e é grave: o despreparo das nossas escolas. O ponto de partida é o seguinte: a gente tem a educação ambiental nas leis, certo? Mas, na prática, muitas vezes ela acaba sendo uma coisa meio solta, desarticulada, sem a profundidade que precisa. E por quê? Geralmente falta capacitação para os professores e um apoio mais firme das instituições. E aí, claro, a aplicação no dia a dia fica bem enfraquecida. Tá, mas como é que essa fragilidade toda aparece na vida real? Quer dizer, o que acontece quando um desastre bate na porta da escola de verdade? Pois é, a resposta infelizmente vem de um caso bem real. A gente volta para novembro de 2011. Uma tempestade muito forte atingiu a Escola Estadual Professor Soares Ferreira, lá em Barbacena, Minas Gerais. E foi ali que essa vulnerabilidade toda ficou escancarada de um jeito bem dramático. E o resultado? Bom, é de arrepiar. O telhado da quadra de esportes simplesmente desabou. E o pior, sem nenhum protocolo de emergência, o que se instalou foi o pânico. Foi uma correria total. E o resultado disso, vários estudantes acabaram se ferindo. Foi um alerta trágico, um verdadeiro choque de realidade sobre a urgência desse preparo. Um evento como esse, claro, deixa uma lição amarga. Mas é justamente a partir dessa lição que o projeto de intervenção se constrói. Então vamos ver qual é a proposta, qual é o caminho para a gente ter escolas mais fortes, mais resilientes. Beleza, então qual é a grande sacada do projeto? O objetivo principal é juntar duas coisas que precisam andar de mãos dadas: educação ambiental e gestão de riscos. A ideia não é só ter uma aulinha sobre meio ambiente, não. É muito mais que isso. É construir uma cultura de prevenção de verdade, que envolva todo mundo: alunos, professores, a comunidade escolar inteira. E para chegar lá, o projeto desenha um passo a passo bem claro. Primeiro de tudo, capacitar os professores, com oficinas, palestras. Ao mesmo tempo, sensibilizar os estudantes com atividades mão na massa. O plano também prevê um mapeamento para identificar os pontos de risco na escola, sabe? E para não ser um assunto isolado, a ideia é integrar o tema em pelo menos 5 disciplinas diferentes. Além disso, usar as redes sociais para engajar a comunidade e, claro, no final de tudo, avaliar o impacto. Medir o que de fato mudou na percepção e no comportamento das pessoas. E aqui a gente vê as ferramentas que seriam usadas na prática, no dia a dia. Tem questionário para avaliar o conhecimento e achar as vulnerabilidades. Tem o WhatsApp para facilitar a comunicação interna de forma rápida. O Instagram entra para divulgar as ações para toda a comunidade. E, claro, os bons e velhos murais e boletins para reforçar as mensagens ali, nos corredores da escola. E ainda tem a produção de vídeos e outros materiais para engajar a galera de um jeito mais criativo. Ok, e com tudo isso, a gente chega num ponto fundamental. Qual é a real importância de um trabalho como esse hoje em dia? Por que ele é tão relevante? Olha, essa citação da própria autora resume tudo de forma perfeita. A proposta é sair daquela educação ambiental que só aparece em datas comemorativas, sabe? Aquela coisa pontual, e ir para uma prática de verdade, estruturada, contínua, que construa resiliência não só dentro dos muros da escola, mas na comunidade inteira. E o mais legal é que essa proposta não é importante só aqui no nosso quintal. O projeto está super alinhado com o que se discute no mundo todo. Ele conversa diretamente com diretrizes internacionais como o Marco de Sendai, que é tipo a grande referência mundial quando o assunto é reduzir o risco de desastres. Isso só mostra que essa preocupação é global, né?
Então fica muito claro que um trabalho como este é uma contribuição valiosíssima. Ele mostra na prática o compromisso tanto do curso quanto da universidade em formar profissionais que sejam éticos, críticos e principalmente capazes de construir ambientes escolares mais seguros para todo mundo. Bom, e para a gente fechar, um aviso importante. Este conteúdo que apresentamos aqui é uma síntese, tá? Ela foi gerada de forma automatizada com o apoio de inteligência artificial e foi toda baseada no projeto de intervenção que a gente acabou de conhecer.